Agora a gente tem um momento que, para mim, acho que muito interessante pro evento. A gente, pensando na grade do evento esse ano, a gente entendeu que nesse momento de transição, né, de uma era digital para uma era da IA, a gente tem muita coisa que aconteceu no passado que a gente precisa trazer à memória para tentar entender o que esse momento significa. Então, eu vou pedir aqui, por gentileza, para que o Cláudio já suba ao palco, por favor. Também o Guilherme, por gentileza, e o Eduardo Mobilon. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Demi está aqui, eu tenho certeza que ele trará excelentes contribuições no tema. Demi, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Eu vou deixar aqui a condução, então, com o Cláudio. Cláudio, muito obrigado e bom painel. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Como o Felipe comentou, nós vamos falar de algumas transformações extremamente importantes que têm acontecido na sociedade de base tecnológica. A primeira delas refere-se à internet. A internet tem uma história relativamente jovem, se desenvolveu a partir do final do século passado, mas hoje permeia todas as atividades humanas. A gente até pensa que sempre foi assim, e esquece como é que era o passado e como é que isso aconteceu. Então, e tem uma história muito interessante de como tudo isso andou. E quem vai comentar para nós sobre isso aí é o Demi Guettico, que é o responsável pelo NIC-BR do Brasil. O NIC-BR é responsável pela toda a estruturação, organização, evolução e manutenção da rede de internet, da infraestrutura de internet no Brasil. O Demi, ele foi um ator relevante, aliás, talvez o mais relevante de todo o desenvolvimento da internet no Brasil. Tem participação desde o início, participações internacionais e muito importante na elaboração do Código de Internet no Brasil, no marco legal da internet. Bom, em seguida, nós vamos ter uma apresentação sobre a questão da inteligência artificial, que é uma outra onda avassaladora que está permeando todas as nossas atividades, está influenciando em todas as atividades da nossa sociedade. Qual o significado disso, qual o impacto, quais são as perspectivas que ele tem. E por trás disso tudo corre uma promessa tecnológica que vem agora se desenvolvendo mais rapidamente em relação às tecnologias quânticas, que apresentam alternativas, possibilidades de potencializar a inteligência artificial e traz implicações grandes na questão da criptografia, que é a base, inclusive, da própria internet, mas todos os sistemas criptográficos. Que vai nos falar sobre isso é o Eduardo Mobilon, do CPQD. Então, eu queria passar a palavra ao Demi, agradecendo, Demi, pela sua participação e disponibilidade. Então, eu agradeço o convite e darei meus pitacos iniciais aí, só lembrando que internet sempre é uma iniciativa que envolve gente, comunidade, grupos, né? Então não existe um cara que tenha feito uma coisa, tem grupos no Brasil, tivemos grupos muito importantes envolvidos nisso, o Ivan, o finado Tadal, o Michael Stanton no Rio, em suma, um monte de gente, e eu estive entre eles, certamente. E o que eu posso dizer do nosso lado, primeiro é que, bom, minha primeira experiência foi com redes acadêmicas, sem ser exatamente internet. Na época, tínhamos uma rede chamada BitNet e depois uma rede chamada HEPNet, High Energy Physics Network. E, em 89, né, ficou claro que as coisas iriam para uma estrutura que estava ganhando das demais, até porque ela era independente de fabricante, né? A BitNet era mais ou menos ancorada na IBM, a HEPNet era ancorada na Digital, que na época era, digamos, a grande máquina da academia, todo mundo queria Digital, nós tínhamos na FAPESP e tínhamos também no CCE. Mas a internet, quando foi pensada de uma forma que não dependesse do fabricante do computador. Então, a ideia foi que eles fizeram uma chamada de projetos para que fosse criado um treco chamado IMP, Intermessage Processor, que era um cara que cuidaria da rede e falaria com o computador. Então, o computador não precisaria cuidar dos detalhes dinâmicos da rede, quem cuidaria disso era esse equipamento, e assim a rede independeria de fabricante,
Isso deu uma enorme vantagem competitiva, além de ser extremamente sólida, um protocolo extremamente bem escrito, Windsurf, Bob Kahn escrevendo isso aí, e então em pouco tempo isso ganharia, digamos, a proeminência que ganhou. Alertado sobre isso, a gente correu atrás de ter um sobrenome, porque a internet os nomes são hierárquicos, ganhamos o BR do John Postel, já falecido, em 18 de abril de 89. Por sorte, acho que o BR caiu muito no gosto do brasileiro, a maioria das iniciativas brasileiras usam o BR, né? O BR não é monopólio, não é obrigado a usar BR para usar a internet no Brasil, mas o fato de se usar o BR mostra primeiro que ele foi bem gerido tecnicamente, o pessoal lá primeiro o Gomide, depois o Frederico, são pessoas que geriram isso maravilhosamente bem. O BR tem pouquíssimas quedas, nunca caiu, nem na época da pandemia, nem nada disso. Então o BR foi um sobrenome adotado e passou a se espalhar além da academia. A internet começou, evidentemente, na academia, e a gente não imaginava para onde iria, começou a se espalhar além da academia. Esse espalhamento gerou um alerta, era bom ter um comitê que cuidasse dessa expansão para áreas não academia. Isso gerou o CGI, o Comitê Gestor da Internet, que foi criado por decreto em 31 de maio de 95, mesma data da norma 4 da Anatel, alerta que isso é um ponto importante, que estamos numa certa discussão a respeito de mantê-la ou como mantê-la. Então, o CGI foi criado porque a internet deixava de ser puramente acadêmica, e a norma 4, emitida pelo Sérgio Mota no mesmo dia, mostrava que o Brasil estava enxergando muito bem o que era a internet. A internet era algo que não se confundia com telecomunicações, era um valor adicionado sobre telecomunicações, e teria suas características próprias, sua forma de acesso, o provedor de acesso à internet, etc. e tal, e que isso, evidentemente, usaria tremendamente a estrutura de telecomunicações, mas era uma camada acima dela e não regulada pelas telecomunicações usuais. Então, esse foi o começo muito bom da internet brasileira, um comitê gestor multissetorial, com representantes dos vários setores. Isso antecede, inclusive, o ICANN. A ICANN, que eu estou na reunião hoje aqui em Sevilha, a ICANN se gaba de ser multissetorial, e é multissetorial, mas o CGI foi antes, quer dizer, o CGI foi uns 2 anos antes da iniciativa da ICANN. E o que eu ia dizer é o seguinte, que nessa época, quando começou a internet, tudo era grátis, o BR foi nos dado grátis, como troca de e-mails entre indivíduos envolvidos na área, os domínios BR eram grátis, os números IP eram grátis, tudo isso era grátis, mas evidentemente uma hora isso teria que, entre aspas, né, se profissionalizar, no sentido de que teria que se autossustentar, não podia ser mantido pelas instituições que tinham criado o processo e que mantinham isso de alguma forma. Então, o próprio CG aqui no Brasil, a gente decidiu começar a cobrar em 97. Antes disso, a ICANN, na mesma época, a ICANN decidiu, de alguma forma, privatizar o CONNET.org, que eram os domínios americanos originais. Então, entrou uma empresa, Network Solutions, depois comprada pela VeriSign, que passou a gerir CONNET.org. E aí houve algumas criações de novos domínios genéricos. Essa encrenca agora aqui nessa edição atual do ICANN, discute-se uma nova leva de domínios genéricos a serem criados. BR é um domínio de país, tivemos também a reunião de domínios de país, é um domínio de país bem posicionado, como eu falei, a gente tem 5.600.000 domínios registrados, em geral por indivíduos, quer dizer, pessoas físicas também, e jurídicas, mas em geral, um a um, não tem grandes domínios, quer dizer, aqueles que dominam centenas ou milhares de domínios, a gente tem uma pulverização grande, o que dá resistência. E para falar ainda mais um pouco ufanisticamente da iniciativa internet do Brasil, o Brasil é o segundo país, só perde para os Estados Unidos, de número de sistemas autônomos. O que são sistemas autônomos? A internet é formada de fragmentos, de redes administradas autonomamente e que se interconectam para trocar tráfego. Então, quanto mais redes autônomas você tem no lugar, mais resiliente é o lugar, porque ele não tem um ponto de falha. Quer dizer, ele se mantém ativo sem problemas. Se você é um sistema autônomo único, se você cair o seu provedor, você está fora, entendeu? Então, é importante que e a gente fez uma campanha grande de evangelização nessa área. O Brasil tem o segundo maior contingente de sistemas autônomos na internet, e do ponto de vista de troca de tráfego, em pontos de troca de tráfego na internet, durante a pandemia, o de São Paulo
passou de Frankfurt, Londres e Amsterdã, que eram os primeiros, agora nós somos o primeiro ponto de tráfego mais populoso aí da internet, está em São Paulo, e são iniciativas que são geridas pelo dinheiro que o registro brasileiro, o BR, passou a receber a partir de 87. Então, nós somos um registro muito barato do ponto de vista internacional. Nós começamos cobrando R$50 em 97 e estamos cobrando R$40 agora em 2026 e tantos anos depois. Quer dizer, dá para ver que não tivemos reajustes negativos, na verdade. Mas é claro que isso tem que ter de tempos em tempos a revisão dessas coisas. Então, mesmo assim, nós tivemos um belo superávit, a gente não tem intermediários, a gente trabalha diretamente no BR, a gente não tem os registrares usuais que os genéricos têm. Então, com isso, a gente conseguiu criar estatísticas, foram comentadas as estatísticas aí do CETIC, que são muito bem vistas internacionalmente. Temos o CERT, que é o nosso Emergency Response Team, que também é muito bem visto internacionalmente. Temos os pontos de troca de tráfego, cursos de IPv6, cursos de BGP, cursos em geral. Temos um centro que cuida de protocolos web. Em suma, temos uma porção de iniciativas que são sustentadas pelo dinheiro do BR. Mas uma das iniciativas que interessa essa reunião é o OBIA. O OBIA é sustentado pelo dinheiro do BR e é um observatório brasileiro de IA que tem trabalhado e tem tentado gerar dados também. Na verdade, um gerador de insumos. Ele não vai gerar IA, ele vai fazer um termômetro de como a IA é vista nos diversos setores, onde o pessoal tem grandes vantagens, onde o pessoal tem problemas. Em suma, como o mundo está vendo a IA, como o Brasil está vendo a IA, a gente vai anotar isso e deixar no observatório. Então, essas são, digamos, as ações evolutivas. Acho que foi muito bem comentado pelo Cláudio aí. Essa infraestrutura internet, hoje é um dado que você imagina que quando você entra de manhã está funcionando. Isso, IA baseia-se muito nisso, quer dizer, a IA teve a penetração que teve porque tinha internet para ficar sobre, e a próxima grande onda, que eu também alerto, vale a pena acompanhar, o que vai acontecer com a computação quântica, né? A quântica, de alguma forma, é uma espécie de vingança do pessoal da analogia, quer dizer, volta-se a um mundo que parece mais o analógico do que o digital. Com a forma quântica, eu não tenho competência para dizer nada sobre isso. Só para fechar nessa parte da internet, nós temos alguns aspectos que são altamente, evidentemente, positivos e tem alguns pontos de alerta. Os pontos de alerta na internet, que também vão servir para IA, e eu já vou terminar para não me alongar demais, são os seguintes. Inicialmente, a internet era, como eu falei, uma porção de sistemas autônomos e uma porção de indivíduos autônomos que botavam e tiravam conteúdo. Aí, até por uma questão digamos, de busca por conforto, busca por menos esforço, né? O pessoal passou a se reunir em algum tipo de listas. Havia, claro, listas de discussão para discutir temas, havia bulletin boards que migraram para a internet e passou a haver o que o pessoal chama atualmente de plataformas, sei lá o que for, que é o seguinte: se eu tenho um lugar onde eu já recebo tudo mastigado, eu não preciso ficar procurando. A primeira versão desse tipo de coisa foram os buscadores. Antes da existência dos buscadores, você tinha dificuldade para achar as coisas na rede, os buscadores tinham Alta Vista, e outros, o Yahoo também nasceu como buscador, e depois apareceu a Google, revolucionou pelo tempo rapidíssimo de busca que ela conseguia, e hoje você encontra tudo que você quer, de alguma forma usando buscadores. Agora os buscadores estão sendo contaminados com IA, então agora eles não só te mostram o que você quer, como já concluem por você o que você estaria procurando, que pode ser algo mais perigoso, mas de qualquer forma, o que eu queria dizer é que essa busca pelo conforto gerou essa possibilidade de alguém explorar o mercado de conforto para usuários, dando a eles plataformas, amigos virtuais, formas de editar e espalhar conteúdo, formas de receber mais conteúdo. Surgem até funções estranhas, como influenciadores digitais, quer dizer, o sujeito tem como profissão influenciar os demais. Em suma, não vou entrar nesse detalhe, não vou me arriscar a coisas que eu não entendo, mas essa é uma característica que eu acho que, de alguma forma, tira um pouco, digamos, o brilho original da internet, de ser uma rede aberta em geral, mas o fato é que, certamente, a barreira de entrada caiu. Hoje todo mundo pode falar, você e um prêmio Nobel pode falar, e se você tiver mais seguidores, você vale mais que o prêmio Nobel do ponto de vista da internet. A IA vai ser usada, já está sendo usada
tremendamente para desmontar, por exemplo, buscadores, ou para potencializá-los de uma forma em que você fica cada vez mais longe das fontes básicas de informação. Aliás, as fontes básicas de informação já alimentaram a IA totalmente, elas podem ser agora poluídas porque a própria IA gera conteúdo que vai virar a fonte básica da próxima versão de IA. Então, a próxima versão de IA bebe no que a versão anterior de IA já gerou e colocou lá. Então, esse é um mundo complicado, mas podemos discutir isso com mais calma. Eu vou parar por aí para não entediá-los mais aí. Muito obrigado, Cláudio, retome aí. Ok, muito obrigado, Demi, pela sua apresentação. Eu queria passar agora a palavra ao Guilherme, do MCTI. Guilherme, o Demi já fez uma introdução do tema que você vai abordar aqui, que é a IA. Qual o impacto disso, as perspectivas, o panorama disso aqui no Brasil, a atuação do governo, que o André já comentou, mas você pode continuar sobre ela, tá? Então, você, muito obrigado. Obrigado, Violato. Inicialmente agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo ao lado de nomes de peso. Agradeço ao Fórum, agradeço ao CID, mais uma vez essa oportunidade aqui de colocar um pouquinho das opiniões do MCTI. E eu já começo de cara fazendo um disclaimer, né? Porque eu, obviamente, não tenho o mesmo peso para falar de IA que o Demi tem para falar de internet. Então, aqui a coisa já começou de forma meio desproporcional. Mas eu vou tentar só trazer algumas provocações. É ótimo que a Carol e a Isa já me precederam aqui, e só os números que elas mostraram já falam por si só. Então, todos esses números são um sinal do impacto que a IA está causando. E aí, quando vim para cá, eu fiquei pensando, o que eu vou falar? Bom, já que eu vou falar de IA, que tal ser só um interlocutor da IA? Então, obviamente, eu fui na IA, fiz algumas perguntas, fiz algumas provocações, a IA já me pautou, então o que eu vou dizer aqui é como se fosse a própria IA falando. Então, o que a IA falou para se defender? Na verdade, não é se defender, porque isso não é uma competição. Mas uma das perguntas que eu fiz foi... qual das tecnologias causou ou causará mais impacto para a humanidade? A internet, a inteligência artificial ou a computação quântica? Na verdade, a minha primeira pergunta foi a IA ou a internet? Alguém aqui tem alguma ideia do que a IA respondeu? Qual tecnologia causou mais impacto, IA ou a internet? A IA respondeu da seguinte forma. Se formos medir o impacto acumulado até hoje, a tecnologia que causou mais impacto foi a internet. Mesmo porque sem a internet não haveria IA. Então, a própria internet é uma das, vamos dizer assim, dos pré-requisitos ou das premissas que criou a própria IA. Então, se a gente pensa nesse sentido, a IA dependeu da internet, mas a internet não dependeu da IA. Concordam? Então, nesse sentido, a IA falou, o impacto acumulado até hoje, 2026, a revolução que a internet nos trouxe é muito maior, mas, pensando agora, olhando para frente, o impacto que a IA poderá causar nos próximos anos, décadas, talvez séculos, aí vai ser talvez muito maior do que a internet causou. Entenderam? Então, assim... eu achei interessante essa colocação que a IA fez. Enfim, uma outra questão, um outro ponto só para discussão depois, que inclusive eu gostaria que o Demi respondesse essa pergunta, nosso colega de painel aqui também, de qual das duas tecnologias causou mais impacto. Mas uma outra similaridade, ambas se apoiam sobre uma infraestrutura muito robusta. A internet, quando foi criada, houve toda uma infraestrutura de comunicação, de cabeamento, né, de fibra, e, enfim, de processamento, de data centers, claro. Então, isso tudo, houve uma grande infraestrutura necessária para que a internet funcionasse. Com a IA está acontecendo a mesma coisa. Para a IA funcionar, a gente precisa também de uma grande infraestrutura. Então, nesse sentido, elas têm algumas similaridades interessantes. A gente hoje está vendo essa corrida desenfreada por data centers e processamento, GPUs e etc., né, o que está causando aí
o boom da NVIDIA, por exemplo, que se tornou a primeira empresa trilionária do mundo. Então, isso tudo é por conta da infraestrutura que a IA está demandando. Assim como a internet demandou um grande boom das telecomunicações lá na década de 70, 80, 90. E, por fim, só para encerrar também essa primeira participação, também um aspecto interessante, um outro ponto a gente pode fazer um comparativo com uma outra tecnologia ainda anterior à internet, a máquina a vapor. Então, a máquina a vapor causou uma revolução industrial lá atrás. E aí, fazendo uma analogia com o corpo humano, a máquina a vapor substituiu a força do ser humano. Quando veio a internet revolucionou a forma de se comunicar. A internet conectou o mundo. Então, ela revolucionou a comunicação do ser humano. E agora a IA está revolucionando a cognição da humanidade, a forma como o ser humano pensa. Então, se você pensar, são camadas que foram acontecendo, e é interessante a gente refletir sobre isso, né? Primeiro foi a força física, depois a forma de se comunicar, e agora a forma de pensar. Então, a IA está modificando a forma com que a humanidade pensa, né? Porque, como o Demi falou também, para o bem ou para o mal. Porque eu não sei se a IA está fazendo a gente pensar menos. Porque agora todo mundo, né, já tem preguiça de responder um e-mail. Você joga o e-mail na IA, responde para mim, resume para mim, faz isso para mim. Então, tudo a IA está fazendo. Então, para o bem e para o mal, é por isso que é importante saber e ter todo esse tipo de discussão para a gente saber de que forma, qual a melhor forma de usar essas tecnologias que estão mudando a humanidade. Então, acho que para uma rodada inicial, como disse o Demi, para os pitacos iniciais, eu paro por aqui. E aí, depois, na próxima rodada, eu vou fazer uma votação aqui, vocês já vão pensando, tá? Cada um de vocês, qual foi a tecnologia que causou ou causará mais impacto para a humanidade? Internet, IA ou quântica? Tá? Depois a gente faz uma votação aqui. Parabéns, Guilherme. É muito interessante a sua abordagem e o exemplo já do impacto da IA na nossa sociedade. Para falar que ele usou a IA como suporte para se posicionar. E isso está trazendo também um bocado de desafio. Muita gente está com medo do que será o futuro da IA para nós, seres humanos, e as questões éticas que isso vai trazer. Então, talvez você possa, mais tarde, comentar sobre isso. E passamos, então, agora à nossa terceira intervenção, que vai falar sobre o desenvolvimento das tecnologias quânticas. Como o Guilherme falou, a inteligência artificial vai afetar a forma com que a gente usa a informação, como é que a gente pensa. Enquanto que as tecnologias quânticas, além de aumentar a capacidade de processamento, coisa que a inteligência artificial é voraz, que é cada vez mais capacidade de processamento, ela influi na forma como nós protegemos a informação. Sistemas criptográficos, por exemplo. E isso traz um desafio para os sistemas criptográficos da própria internet, que ele é baseado em sistemas criptográficos muito fortes. E a segurança da internet está baseada nisso. E as tecnologias de computação quântica podem criar condições de quebrar todas essas criptografias, todos esses códigos. Já há quem diga que vai acontecer o Q-Day, até o final dessa década, em que a computação quântica vai conseguir quebrar todos. Isso traz novos desafios para a segurança de dados, para a segurança de comunicações digitais, por aí em diante. O Mobilon, isso é apenas uma ameaça, é uma oportunidade, é uma solução para os desafios que a gente tem? Fique à vontade. Obrigado, Leonardo. Agradeço pelo convite, é um prazer participar desse evento com vocês. Bom dia a todos. De fato, as tecnologias quânticas prometem revolucionar diversas áreas da economia, da ciência, mas representam também uma ameaça para o sistema de comunicação. E é sobre isso que eu gostaria de falar aqui com vocês um pouco. Eu sou pesquisador no CPQD, nós somos um dos maiores centros de inovação do país, completamos 50 anos agora em agosto, e eu atuo na área de fotônica e quântica. As tecnologias quânticas já nos cercam, nos acompanham há algumas décadas. As chamadas tecnologias quânticas de primeira geração exploram fenômenos coletivos das partículas, que nos permitem construir componentes eletrônicos como semicondutores, circuitos integrados,
que estão em toda a tecnologia que nos cercam, bem como luz laser, até máquinas de ressonância magnética. Já as tecnologias de segunda geração exploram os fenômenos individuais das partículas, em particular o fenômeno da superposição e do emaranhamento quântico. E isso nos permite construir computadores quânticos, sistemas de sensoriamento para metrologia de precisão e sistemas de comunicação ultra seguros. Dessas três áreas, a computação, a comunicação e o sensoriamento, sem dúvida alguma, a computação é a que desponta com uma gama de possibilidades, beneficiando inúmeros setores da economia, da ciência, porém, ela também ameaça os sistemas de comunicação clássicos, potencialmente quebrando as chaves criptográficas dos sistemas que os protegem. A construção de um computador quântico depende fundamentalmente dos processadores quânticos, como esse aqui da IBM, temos também da Google. A tecnologia para se implementar esses processadores quânticos, existem diversas tecnologias, a mais promissora e escalável parece ser a da supercondutividade, processadores quânticos baseados em supercondutores. E para se gerar supercondutividade, eles precisam ser instalados em criostatos, que baixam a sua temperatura até a faixa de milikelvin, ou seja, milésimos de grau acima do zero absoluto. Isso é mais frio que o espaço profundo longe das estrelas. Essa foto mostra um refrigerador de diluição que baixa gradualmente a temperatura ao longo dos seus vários estágios até a base, onde é instalado esse processador quântico. Depois nós temos uma série de cabos que fazem a interface de leitura e escrita nesse processador quântico que aparece aqui. Ele fica na base desse refrigerador. Os sinais desses cabos são controlados por um computador clássico, rodando também um software clássico. A unidade básica de informação da computação clássica é o bit. Na computação quântica é o quantum bit, ou qubit. Criar um algoritmo quântico significa, então, manipular os estados quânticos desses qubits que ficam dentro desse processador, bem como de suas interconexões, seguidos do passo final de medição dos resultados. E esses algoritmos quânticos permitem a resolução de problemas complexos em uma velocidade exponencialmente maior quando comparada à computação clássica. Isso promete revolucionar diversos setores. Na medicina, por exemplo, na busca de medicamentos, na logística, na otimização de rotas, nas finanças, na otimização de portfólios e na própria IA, com algoritmos aceleradores para aprendizagem de máquina, por exemplo. Mas essa capacidade de resolver esses problemas complexos do computador quântico também lhe confere a capacidade de quebrar chaves criptográficas. A proteção de um sistema de comunicação, representado aqui entre Alice e Bob, é garantida pelos sistemas de criptografia, que cifram e decifram as mensagens, garantindo a confidencialidade caso haja uma intrusão aqui ao longo do canal de comunicação. Nos sistemas simétricos de criptografia, uma mesma chave K é utilizada tanto para cifrar quanto para decifrar os dados. A gente precisa, então, de um mecanismo de compartilhamento dessa chave. Alice precisa mandar para Bob essa chave. Afinal, ela é usada tanto para cifrar quanto para decifrar os dados. E esse problema do compartilhamento da chave é resolvido por uma outra técnica criptográfica chamada de assimétrica, que dessa vez usa não mais uma chave, mas um par de chaves, uma pública e uma privada. Quando nós nos conectamos ao banco via internet, através do nosso celular ou de um computador, o navegador se comunica com o servidor do banco e eles trocam uma chave através desse protocolo aqui de baixo, assimétrico. Essa chave é usada depois por um sistema simétrico para a proteção dos dados. Por quê? O sistema simétrico é quantum safe. Ele é resistente aos ataques da computação quântica. Porém, os algoritmos assimétricos, como os famosos Diffie-Hellman, RSA e curvas elípticas, eles sim é que estão hoje sob forte ameaça. Por quê? Porque a segurança criptográfica desse sistema aqui de baixo é garantida, é sustentada pela dificuldade de solução de certos problemas matemáticos.
E o computador quântico é exatamente quem consegue resolver esses problemas com uma velocidade exponencialmente maior do que dos sistemas clássicos. Por isso é que existe essa ameaça. Porém, felizmente, existem também novas técnicas, tanto quânticas quanto clássicas, para se mitigar esse risco, para que possamos substituir essa camada aqui em vermelho que está sob ameaça. Esse gráfico, ele mostra algumas estimativas publicadas em diversos estudos científicos ao longo dos anos, avaliando o número de qubits físicos necessários dentro de um computador quântico para se conseguir quebrar uma chave criptográfica. Vejam que até há poucos anos, esse número era da ordem de milhões de qubits físicos. Isso era uma tecnologia muitíssimo distante para ser materializada. Porém, em um estudo recente, de praticamente 2 meses e meio, os pesquisadores mostraram ser possível quebrar chaves criptográficas, nesse ponto aqui, com apenas 10.000 qubits físicos. Isso torna a ameaça do chamado Q-Day, que o Violato já comentou, ou Quantum Day, é o dia em que existirá um computador quântico suficientemente desenvolvido para quebrar chaves. Esse resultado mostra que essa ameaça é iminente, e ela pode ocorrer dentro dessa década, inclusive. Mas, como eu disse, existem técnicas já comercialmente disponíveis para resolver e para mitigar esse risco. Uma delas é a técnica de QKD, ou distribuição quântica de chaves. Nessa técnica, explora-se fenômenos da mecânica quântica para que ela se prepare e transmita estados quânticos para Bob ao longo de um canal, como uma fibra ótica. Bob, então, mede esses estados quânticos e eles rodam um protocolo especial que os permitem estabelecer chaves idênticas dos dois lados. E aí essas chaves depois são usadas por aquele sistema simétrico que eu disse que é resistente à computação quântica. Existem outros fenômenos que são explorados também para se gerar quanticamente números aleatórios. E aí esses números são usados tanto pelos sistemas QKD quanto pelos algoritmos da chamada criptografia pós-quântica, que de quântico não tem nada, só o nome. São, na verdade, algoritmos clássicos, são novos métodos matemáticos clássicos que criam um algoritmo assimétrico que permitem troca de chaves resistentes à computação quântica. Nós normalmente agrupamos essas tecnologias sob os termos de criptografia quântica e pós-quântica. E as 3 tecnologias são estudadas pelo CPQD em um projeto que eu coordeno, que é chamado Segurança Cibernética no Domínio Quântico. Ele é financiado pelo MCTI e faz parte de um programa PPI da Softex. Nesse projeto, nós, além de estudarmos essas 3 tecnologias que eu comentei, nós também montamos um test bed, ou seja, um arranjo experimental laboratorial construído com soluções comerciais, com equipamentos comerciais. E esse test bed nos permite integrar essas 3 tecnologias em diferentes cenários de aplicação, sistemas de comunicação, blockchain, IA, IoT, entre outros. E, além disso, o testbed é aberto à comunidade acadêmica e também a empresas parceiras que tenham interesse em trazer novos casos de uso, novos casos de teste ou até equipamentos próprios para serem integrados com essas soluções que nós temos aqui em operação no nosso laboratório. Quais são as conclusões, então, que nós chegamos diante desse cenário aparentemente apocalíptico? De fato, o hardware para a computação quântica está evoluindo rapidamente. Ele nos traz, como eu disse, inúmeros benefícios, mas representa também uma ameaça para os sistemas criptográficos assimétricos, que sustentam os sistemas de comunicação via internet, etc. O Q-Day é iminente e os sistemas de comunicação precisam, então, evoluir para integrar as soluções que, como eu disse, já estão disponíveis, já são existentes comercialmente, fazendo um uso híbrido das técnicas de QKD e PQC. E, por fim, os setores de infraestrutura crítica, como sistemas de comunicação governamentais, financeiro, interligação de data center, governo, defesa, saúde, são os que mais se beneficiam, ou pelo menos de uma forma com melhor custo-benefício,
da técnica QKD, porque ela tem um custo relativamente elevado em função de envolver infraestrutura física, etc. Diferentemente da técnica PQC, que é uma implementação puramente de software. Agradeço a todos pela atenção, deixo meu contato à disposição. Obrigado aí, Mobilon. Mobilon, depois eu ia te perguntar sobre como é que os sistemas criptográficos atuais podem avançar para vencer os desafios da computação quântica. Você já falou o que acontece, mas fiquei uma dúvida. A infraestrutura que precisa de processamento quântico é extremamente sofisticada e muito cara, provavelmente. Isso pode limitar o uso de computação quântica de uma maneira geral. Como é que você vê isso? Bom, para essas soluções que eu comentei de proteção criptográfica, a computação quântica ela atua como um atacante apenas, ela não entra no mecanismo de proteção. Então, não existe processamento quântico na implementação da solução, na técnica QKD, por exemplo. Agora, com relação ao poder computacional da computação quântica, ele está crescendo. Hoje nós temos no mercado promessas de computadores com 400, 500 qubits físicos, mas há promessa de que isso evolua rapidamente até a gente conseguir chegar naqueles 10.000 qubits que o estudo mostra que já seriam suficientes para quebrar algoritmos criptográficos. Com o que a gente tem hoje no mercado, isso não é possível, ainda não se consegue. Os computadores quânticos do mercado têm o seu papel, eles aceleram alguns estudos científicos, resolvem alguns problemas complexos relacionados a, por exemplo, otimização de rotas, a otimização combinatória, diversos problemas físicos usados em diversos setores das ciências e da economia. Mas ainda não são capazes de quebrar chaves criptográficas. Mas a promessa é que eles evoluam. Ok, obrigado aí. Bom, alguém tem alguma questão, algum comentário a fazer a qualquer um dos três apresentadores aqui? Fique à vontade. Claro. Tudo bem? Prazer, eu sou o professor Néstor da Federal do Rio Grande do Sul. Agora em maio, né, eu estive na Hannover Messe, em abril, na verdade, né, na Hannover Messe, e apareceu bastante a computação quântica, né? Então estava a IBM lá com o seu processador quântico, mas também tinha ecossistemas da Alemanha que já estão desenvolvendo soluções quânticas. E aí, conversando com dessas empresas, né, que já estão buscando fazer o quantum ready, né? Deixar as empresas prontas para quando acontecer, né? Que talvez eu vejo, também trabalho dentro da pesquisa, conversando com diferentes empresas, as empresas estão muito olhando para a inteligência artificial, mas não ainda, nem se fala, né, dentro da maior parte das empresas, grandes empresas, sobre computação quântica, né? Então, eu queria te perguntar, como você entende que essas empresas deveriam estar se preparando hoje para essa computação quântica? Eu gostaria de te responder essa pergunta falando um pouco mais da minha área, com relação à criptografia, né? Com relação à ameaça da computação quântica e não exclusivamente em relação ao seu benefício. As empresas estão atrasadas já. A gente não pode esperar o evento ocorrer para tomar alguma medida, né? E, na verdade, os nossos dados hoje, eles já estão vulneráveis. Existe um ataque conhecido chamado Store Now, Decrypt Later. Os dados são armazenados hoje, certamente países vizinhos estão armazenando todo o nosso tráfego de internet hoje, para que quando existir um computador quântico, eles consigam decifrar os dados. O risco não está no seu dado, mas sim nos dados lá da Petrobras, dos dados financeiros, dos dados governamentais. Então, nesse sentido, eles já estão vulneráveis. As empresas precisam sim se mobilizar, já deveriam estar se mobilizando, iniciando, por exemplo, com um inventário criptográfico, identificando o que eles têm de vulnerabilidade, que algoritmos que eles usam, que sistemas de software que precisam ser evoluídos, porque essa migração, apesar das soluções já estarem disponíveis no mercado, a migração não acontece da noite para o dia. Tem um esforço grande para as empresas substituírem os seus sistemas de software, os seus algoritmos criptográficos, por essas novas soluções que estão disponíveis.
Agora, com relação ao benefício, né, da computação quântica, eu acho que ainda há muito o que ser divulgado. As empresas precisam conhecer o potencial, o real potencial da computação quântica e de que forma essa nova tecnologia pode influenciar nos seus processos, nas suas atividades. E isso precisa ser melhor divulgado para as empresas. Meu nome é Dorian, sou aqui de Campinas, empreendedor, e há 31 anos a gente abriu a primeira conexão de internet no Brasil, saiu aqui de Campinas, comercial, e seguindo a linha só um pouquinho do que a gente falou da história da internet, os grandes saltos vêm acontecido pela infraestrutura. Quando a gente criou, falando que a internet era o mais revolucionário, eu, no meu momento, quando começou a internet, o que revolucionou, que a gente não pode esquecer, foi o celular, a mobilidade. A internet cresceu todinha, mas quem fez chegar na mão de todo mundo foi o celular. Ele permitiu levar onde não tinha acesso. Quando a gente chegou agora na hora da inteligência artificial, o que aconteceu foi que nós tínhamos uma barreira de processamento e aí rompeu aquilo com um grande investimento e conseguiu processar tudo muito mais rápido. É um outro salto baseado na infraestrutura que foi gerada. E eu acho que a quântica está vindo no mesmo caminho. A gente está aqui na borda, mas as grandes estruturas que mudam a sociedade estão baseadas na infraestrutura, na patente, no hardware, né? O chip, o hardware, o celular. Então, eu só queria deixar essa contribuição pensando para vocês que a gente está juntando inovação, tecnologia e o que vem para a sociedade vem quando isso consegue ficar acessível para todo mundo. Então, é muito mais uma colocação aqui para uma reflexão do grupo do que para ver essa conexão tão boa aqui desse grupo. Obrigado. Me permita só uma pequena colocação adicional aqui. Uma coisa importante é que a computação quântica ela não vem substituir a clássica. Isso é muito importante ser muito bem compreendido. A computação quântica resolve problemas específicos. Nós não conseguimos fazer com o computador quântico tudo aquilo que fazemos com o computador clássico. Tanto que, na maioria das aplicações, existe uma sinergia. A computação quântica, ou um computador, ou um processador quântico, ele entra em cena como um acelerador de processamento de algumas funções, não de tudo. Eu não vejo um chat GPT quântico, por exemplo. Isso não existe. A computação clássica sempre vai continuar tendo o seu papel. Na própria IA, o computador quântico ele acelera alguns cálculos, multiplicação de matrizes, algumas coisas que são necessárias dentro do software da IA. Não a IA como um todo. Então, ele sempre tem um papel coadjuvante, um papel trabalhando em sinergia com a computação quântica, com a computação clássica. Ok. Antes de você fazer algum comentário sobre as colocações, ou o Denis, se quiser. Na verdade, o ponto só que eu queria trazer, complementando o ponto do colega, é o seguinte, a questão que eu acho que a gente tem que se preocupar, principalmente eu aqui no papel que eu estou, junto com o colega André Rafael, não é eu comecei falando de provocações, de comparações, mas o ponto não é esse. O ponto é qual o papel que o Brasil pode desempenhar em cada uma dessas revoluções. Então, na internet, até fica a pergunta, não sei se o Demi está ouvindo, mas eu realmente não sei. Qual o papel que o Brasil desempenhou globalmente na ascensão da internet? É uma dúvida. Agora, na IA, qual o papel que o Brasil poderá desempenhar globalmente em toda essa revolução que a IA está causando? Então, como que o Brasil deve se posicionar? Então, acho que esse é o nosso desafio. E vale para... fica a pergunta para o colega também, Eduardo. Qual o papel que o Brasil hoje, os pesquisadores brasileiros no campo da computação, das tecnologias quânticas em geral, tem tido um papel relevante, artigos relevantes, tem tido uma presença
em fóruns internacionais, globais, relevantes, qual o papel que o Brasil está desempenhando ou poderá desempenhar nesse boom das tecnologias quânticas? Então, minha provocação é essa também. Fica até a pergunta, devolvo a pergunta para a plateia, se alguém tiver alguma opinião, como o Brasil deveria se posicionar, pelo menos agora, na era da IA e na era das tecnologias quânticas. Vou inverter aqui para não ficarem perguntando para a gente pergunta para a plateia. Posso fazer alguma coisa aí? Sim. Diga, Demi. Tudo bem, é porque eu não sei como é que eu aviso para falar aí, mas Não, você já está eu presente. enxergo o palco, eu só começo tentando responder algumas das provocações do Guilherme, que são bem-vindas, né? Então, primeiro, eu acho que a contribuição brasileira à internet foi interna no sentido de entender a internet e usá-la para o seu benefício. O Brasil rapidamente virou um dos maiores, digamos, personagens na internet. Em redes sociais, por exemplo, na época do Orkut, o Brasil era o primeiro, não era nem o segundo. Quer dizer, em várias redes sociais, os brasileiros se mostraram grandes usuários da rede. A tecnologia da internet, o TCP/IP, por exemplo, é o mesmo estável há 40 anos, quer dizer, não há nenhuma contribuição específica nossa. Tem algumas RFCs que têm brasileiros envolvidos, tem gente trabalhando na área, etc. e tal, mas acho que a grande jogada na internet foi você ser rapidamente entendedor do que se tratava e usar para o seu benefício, para você fazer textos, para você ligar as universidades, para gerar ação. E acho que aí o que o Guilherme falou é perfeito. Certamente o celular também móvel, antes não era. O único pitaco sobre a IA que ele comentou também, eu diria, que acho que esse exemplo que ele deu de máquina a vapor, que tirou a força do homem, o homem pode usar a máquina no lugar da sua força, e assim por diante. O passo atual da IA é o que eles chamam de IA agêntica, né, dos agentes IA. Isso está te tirando até a sua ação intelectual. Hoje você podia não vir na reunião, podia mandar um agente seu falar para você na reunião e não só responder a perguntas que você fez, mas responder as perguntas da plateia como se você fosse. Então, isso é um outro salto complicado, sempre falar da quântica. Então, eu acho que a IA agêntica, né, a IA agente, onde você delega a sua ação, uma analogia que segue na linha que foi levantada aí, e certamente eu teria alguma preocupação a respeito, tem que saber como você controla isso, porque uma vez liberados os agentes aí, eles ganham vida própria e decisão própria em relação às coisas que farão. Então, só para aproveitar o clima de provocações. Obrigado aí pela atenção. Obrigado, Demi. Realmente é uma coisa interessante tudo isso. O Guilherme falou sobre o impacto da atuação no Brasil no âmbito da internet. E pode dizer eu posso dizer que a infraestrutura da internet no Brasil, sua organização, operação, é importante em nível mundial e tornou-se até um exemplo para muitos outros países, assim como o marco legal da internet se tornou uma referência mundial em torno do uso da internet, que é uma beleza para o país se projetar. Tá? Tudo que vocês falaram aqui, tanto o Motilon quanto você, traz a questão. Isso tudo é muito mais ameaça, para a qual nós temos que nos precaver, nos preparar para superar, ou é, de fato, muitas oportunidades que surgem que talvez não estejam explorando. Então, uma questão para a gente ver. E eu queria saber se alguém aí aceitou o desafio do Guilherme para responder. Acho que não, Guilherme. O Guilherme, eu não vou usar responder nada, mas primeiro, Demi, aqui um fã, tá? Desde 89, 90, fui correr lá para o CPD da UFMG, quando a gente lançou uma fibra Brasil e Estados Unidos, para pingar um computador nos Estados Unidos e ver se um dia a gente poderia trocar texto em tempo real. Naquela época eu gastava 2 minutos para mandar um bom dia para lá e receber de volta, né? Uma coisa assim, e naquela época a gente já conhecia o Demi como alguém a ser perseguido, né? Guilherme, eu vou assim, devolver uma provocação, né? Eu acompanhei segunda-feira, respondendo uma pergunta, segunda-feira a gente tocou um workshop de computação quântica lá na USP de Ribeirão Preto, com um computador quântico de 2, 3 qubits do Senai. Aí nós estamos falando de qubits que são nucleares, né? Não precisam estar rodando em milikelvin. É uma arquitetura acessível hoje no Senai, né? Para que as empresas possam começar essa jornada. A gente estava testando ali otimizações logísticas, né? A logística é o centro do nosso negócio, olhando não a ameaça, mas um potencial de uso, e isso é aberto hoje para qualquer empresa que queira começar a se capacitar.
que me chamou muito a atenção, sabe, Eduardo, recentemente eu falo como pai, que eu acho que como cidadão e não como representante de uma empresa aqui, é formar as pessoas para saber conviver com a tecnologia. Porque o Acesso, recentemente foi publicado um artigo onde se fez a primeira correlação estatística entre o ser humano ter acesso às tecnologias digitais via um dispositivo móvel e a queda da taxa de fertilidade global. Não sei se vocês viram esse artigo, mas foi assim, chamou extremamente a atenção de vários. O William Vac fez um podcast há 3, 4 dias atrás com alguns estudiosos de psicologia nesse tema, que nós podemos já estar entrando na era que a população começa a se encolher em função da não habilidade de lidar com essas novas tecnologias. E o outro que me chamou muita atenção, Eduardo, é que os grandes fornecedores de modelos de linguagem de IA criaram 2 ambientes, né? Temos a primeira rede social de agentes, onde o ser humano só pode ver, não pode postar, e foi criado um experimento em 15 dias dos 5 grandes modelos de IA, que é aqui que eu queria chegar, e que aí você vê o Qwen, o modelo chinês, você vê o modelo da Anthropic, que é o único modelo que dizem que tem moral na sua base fundamental de criação, e alguns agentes chegaram à conclusão, né, de que eles precisavam se eliminar para atingir o objetivo para o qual eles foram programados, porque o ser humano não entendeu a pergunta que estava sendo feita. Eu não sei se a gente está pronto para interagir com a tecnologia. Então, acho que como cidadão e como país, eu acho que a gente precisa investir demais na formação da nossa criançada. Eu acho que a gente não sabe o mundo que a gente vai viver daqui a 50 anos. Realmente eu não tinha conhecimento aí de alguma das informações, são bem interessantes e impactantes. Eu acho que eu concordo plenamente. A questão da capacitação, tanto é que é um dos eixos do plano de IA, a gente está preocupado em fazer essa formação, a população tem que estar preparada para isso, sem dúvida. A geração atual, né, é uma geração que está conectada por conta da internet e abduzida por conta da IA. Então, a gente precisa realmente ter esse tipo de preocupação. E respondendo aqui o Violato, a questão se a gente tem que olhar como oportunidade ou como ameaça. A gente tem que ter as 2 preocupações. Aí acho que vai muito de cada um, né? Aquela história do copo meio cheio, né? O copo está meio cheio ou meio vazio. Então, uma pessoa que é naturalmente otimista vai dizer que está meio cheio, então vai dizer também que a IA é um mar de oportunidades. E o contrário pode acontecer também. A gente tem que ter, acho que, as 2 preocupações. Então, existem ameaças como essas que foram agora citadas, mas eu acho que eu como eterno otimista, eu acho que a gente tem mais oportunidades do que ameaças pela frente. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo aqui, e gostaria de passar a palavra para o Bilon e para o Demi, tanto para responder essas provocações, se quiserem, ou fazer algumas considerações finais para a gente poder encerrar a sessão, inclusive o Guilherme. Vou falar eu que assim já liquido. Eu achei muito interessante a posição, as palestras todas. Eu acho fundamental nisso, por exemplo, participação brasileira, no caso, por exemplo, de IA ou de outras coisas. No caso da quântica, não, porque essa é uma nova tecnologia. A IA, a gente tem que aprender a usar. A gente não tem a veleidade de dizer que montaremos uma IA brasileira, mesmo porque cá entre nós, a IA responde muito bem hoje em N línguas, e a nossa vantagem competitiva seria saber usar isso para o benefício dos nossos processos. A história de dizer farei uma IA que entende português, isso era, no começo alguém andou dizendo, mas eu acho que isso aí está superado, porque esse pessoal dos LLMs em geral fala melhor que os demais. Aliás, já tive vários amigos meus dizendo, não, agora eu só falo com o ChatGPT, que é meu melhor amigo. Quer dizer, não só isso, como substituíram amizades humanas, e aí eu acho que temos um risco importante. Então, eu acho que esse é um mundo complicado, a gente tem um monte de ferramentas a nosso favor, e a gente corre o risco também de se acomodar com elas. E meu alerta seria não percamos pensamento crítico, não percamos forma de pensar, não usamos agentes para fazerem decisões em nosso lugar, porque isso certamente pode ser bastante problemático. E eu tenho medo também de uma certa diluição da qualidade quando os dados iniciais, que eram os que os humanos produziram por N mil anos aí, vão ser agora permeados também com dados que a própria IA introduz,
E eu tenho alguns testes interessantes entre as fechadas que você carrega no seu computador e as que você usa abertas. Em geral, nas fechadas, como elas estão menos sujeitas a interferências de ruídos introduzidos depois, a resposta parece mais adequada, mais correta. As genéricas, às vezes, escorregam e tem esses deslizes aí que acontecem, essas aberrações aí. Em suma, é um mundo complicado, eu espero que saímos bem dele, e eu acho que a grande jogada agora é aproveitar a ferramenta que ela existe, porque isso nos dá diferencial competitivo, e o Brasil saberá fazer isso. Muito obrigado pela participação, achei o painel muito interessante. Muito obrigado a todos. Eu queria endereçar uma questão que o Guilherme deixou com relação ao posicionamento do Brasil nessa área. Nós temos inúmeros pesquisadores distribuídos em todas as regiões, temos pesquisas na área de dispositivos, fabricação de circuitos semicondutores, supercondutores, para evoluírem para um processador quântico. Aqui na Unicamp, no CBPF, no Rio de Janeiro, nós temos redes quânticas de comunicação no Rio, em Recife, aqui no CPQD. Então, existem diversos esforços e diversos pesquisadores gerando trabalhos científicos, etc., mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, nos falta infraestrutura. Um computador quântico, por exemplo, de mais de 30 e poucos qubits, não pode ser importado dos Estados Unidos. Existem sanções que os Estados Unidos nos impõem que nos impedem de importar computadores mais poderosos. A Paraíba está adquirindo um computador de 100 qubits chinês, porque os Estados Unidos não, pelo menos até onde eu conheço, não permitem isso. Então, sem dúvida alguma, o governo precisa investir nesse desenvolvimento tecnológico para que o país consiga construir os seus próprios computadores quânticos mais poderosos. Guilherme, se você fazer alguma consideração final. Inicialmente, só concordar com o Demi, a questão da gente saber usar rápido, a gente precisa saber usar rápido a IA, assim como fizemos com a internet. Então, isso é um ponto interessante que tem que ficar de aprendizado aqui desse painel. E também concordar com o Eduardo de que a questão da soberania tecnológica é importante, a gente não pode ficar à mercê, né, de determinadas questões geopolíticas. E isso está acontecendo não só na quântica, mas está acontecendo na própria IA, né? Na própria infraestrutura de IA que a gente comentou. A gente sabe que já houve restrições aí por parte dos Estados Unidos. Bom, existem restrições, todo mundo sabe, dos Estados Unidos com a China, e já houve uma certa restrição com o Brasil. E essa questão toda de taxas, isso gera toda uma questão geopolítica que a gente precisa investir na nossa soberania. Então, a gente não vai querer fazer para competir, talvez, com os Estados Unidos e China, que estão despontando aí, né, conforme os gráficos da Carol e da Isa mostraram, mas a gente tem que ter a expertise de saber fazer, isso é importante. E nós, como Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente tem como missão principal induzir, fomentar e tentar criar essa massa crítica no país, para que a gente possa ter a capacidade de fazer uma infraestrutura para treinar IAs, uma infraestrutura até de aceleradores, quiçá de GPUs. Então, isso é importante, a gente tem trabalhado para isso, o PBIA no eixo 1 aborda exatamente esses aspectos. Então, eu só queria terminar pedindo para quem acha que a internet foi mais importante que a IA, levanta o braço. O pessoal está tímido, né? E quem acha que a IA foi mais importante que a internet? Levanta o braço. Tem gente que não levantou o braço em momento algum. Mas é só uma brincadeira. Eu agradeço a oportunidade e fico à disposição para as discussões. Obrigado. Eu gostaria de encerrar cumprimentando os nossos painelistas, o Guilherme, o Demi, o Mobilão, pelas excelentes apresentações, e agradecer a presença de vocês todos aqui. Muito obrigado. Hein?